Pesquisa. O que a pesquisa, ela, para o senhor que é cientista político, para a gente que somos leigos, a gente tem um olhar. O senhor tem outro. O senhor vai lá nos números, no detalhamento da pesquisa, eu sei disso, não fica só naqueles números aparentes que a gente enxerga. O que é que o senhor enxerga nessa pesquisa na receita divulgada? Da Delta, né? Da Delta, que coloca aí o Marcos com 60%. O AC divulgou. Primeiro que eu fiquei surpreso também. A gente vem acompanhando, e eu sempre converso com o Francimar sempre faz pesquisa aqui acolá sem divulgar, e a gente sempre conversa. Eu sabia que o Marcos estava na frente, mas eu fiquei muito surpreso quando eu percebi que o Marcos já estava chegando a 60%. Mas isso também a gente tem que entender que a Socorro Nery saiu do sertão, do páreo, e é impressionante. Os votos da Socorro foram todos para o Marcos Alexandre. Mas ela saiu na semana que saiu a pesquisa, quer dizer, então não daria nem tempo do eleitor dela ter desistido do nome e ter votado em alguém. Não, mas ela já estava com cargo de deputada federal, já tinha sido eleita. Então, de certa forma, na cabeça do eleitor, o eleitor vê muito isso. E ela não tinha mais se posicionado como uma pré-candidata, né? Tinha meio que abandonado já esse discurso, né? Exatamente, ela tinha acabado, ela se elegeu em outubro do ano passado, quer dizer, você já em janeiro, fevereiro, para o eleitorado, a Socorro já era, de certa forma, ela carta fora do baralho. Então, eu acho que a saída da Socorro Nery vitaminou muito a candidatura do Marcos Alexandre, que já era uma candidatura forte. E, por outro lado, se a gente pegar a pesquisa de janeiro, da Delta também, o Bocalhau tinha 17 em janeiro, ele baixou para 11. Exatamente. E tem um problema na questão e aí a gente tem que ver o que você falou, não vamos olhar o Marcos com 59 e o Bocalhau com 11. Vamos olhar a rejeição do Bocalhau. 43% em janeiro e se repetiu agora. É demais, em abril. Né? É uma rejeição que está beirando 50%. É muito complicado. Do ponto de vista técnico, que obviamente na política, como gosta de dizer o Astério, boi voa. Seria impossível praticamente o Bocalhau conseguir reverter essa rejeição desse tamanho há pouco mais de um ano da eleição? Se ele continuar fazendo o mesmo discurso e fazendo as mesmas coisas, sim. Ele precisa mudar. Esse rompimento com o senador Petecão contribuiu também. Também. O problema é o seguinte, você está vendo um candidato... É complicado, porque nem no próprio partido ele tem apoio. Se você pegar a convenção do PP, lá... a convenção não, a reunião do PP... Ele não tem um voto. Né? O PP tem 18 candidatos e o Bocalhau, que é o prefeito, é uma coisa meio absurda, né? É o Alisson, é a Socorro, é não sei quem, que tá dentro do partido. O Eni Lima se colocou... ele já tem um problema inicial que é no partido, né? Pois é, né? O cara que é prefeito, que é natural candidato à reeleição, não é o candidato do partido. Ontem o prefeito Sérgio Lopes de Epitaciolândia foi pro PL, né? Então talvez seja um caminho para ele. O senhor acha que Alisson Bistene tem espaço para crescer? Não. Eu acho que a candidatura, eu vejo assim, hoje, o caminho da reeleição do prefeito Bocalhau é muito pedregulho, muito buraco. Tortuoso. Por duas coisas. Primeiro que ele tem essa rejeição altíssima, e rejeição é uma coisa complicada para você diminuir, precisa você ter tempo, você precisa ter uma estratégia e uma estrutura política, uma gestão muito bem azeitada para você reverter. E do outro lado, você tem um candidato extremamente competitivo. Mas o Bocalhau tem feito coisas assim que são interessantes, não é? A questão dele não se comunica muito mal com questão educacional. Pessimamente. Não, mas... Eu tenho conversado com alguns professores da rede municipal, inclusive tem uma irmã que é professora da rede municipal, e ela disse, Nilson, a melhor política salarial que a prefeitura teve, ela está se aposentando, tem 30 anos aí na prefeitura. Ela disse, a melhor política salarial da prefeitura foi na gestão Bocalhau. Agora eu pergunto para você, quantos professores tem a administração municipal? Qual é o efeito dessa política? Estamos falando de votos, numa categoria muito específica. Agora você vai para a periferia, e se você pegar a pesquisa, você vai lá, você pega e elenca quais são as principais reivindicações lá na lista. Primeiro, buraco. Segundo, limpeza na cidade. O que o prefeito falou agora? Operação Ruas do Povo é problema do governo do estado. Vem cá, a rua está onde? Município. E é problema de quem? E quem mora? E quem mora na rua está preocupado se é o Gladys ou se é o prefeito que vai tapar? Não. O senhor está me dizendo com outras palavras que se caminha para essa junção do PSD com o MDB, que a eleição de Rio Branco já estaria a partir de agora polarizada entre Bocalhau
e Marcos Alexandre? Dependendo do que é claro, a gente está falando de uma gestão que ainda tem 1 ano e meio pela frente. Tem pode, estrada, né? O Bocalhão pode crescer? Claro que pode. Ele pode chegar a 25, 30. Se ele chegar a 25, já dá 2 turnos. Agora, se ele não mudar a estratégia, se ele continuar batendo nessa mesma tecla de que as ruas do povo, ou seja, buraco na rua do cidadão é problema do Gladson, não dele, e não conseguir decolar de 11, você pode ter uma eleição que não vai ser nem polarizada, vai ser uma eleição de primeiro turno. Agora, outra coisa... Esse é o grande problema do Bocalhão. Outra coisa que eu queria lhe perguntar. O Marcos Alexandre, independente do partido que ele tiver, ele é um candidato forte. É um nome forte por a memória eleitoral. Ele foi bom prefeito, né? Isso não se pode negar, com todos os erros que segundo mandato ele não foi muito. Todos os erros que a dois administração tem. Anos. Mas aí eu lhe pergunto o seguinte: esse crescimento do Marcos Alexandre tem muito assim de ter tirado, com todo respeito, mas o ranço que a parte da população ainda tem do PT. Só acabou de me dizer que o PT ainda tem a sua relevância, mas tem uma rejeição muito grande. Não é à toa que o Joivina teve a votação que teve para o governo do Estado. E isso também, esse crescimento do Marcos Alexandre é resultado da saída dele do PT? O senhor concorda? Não. Se você pegar a pesquisa, por exemplo, você abrir a pesquisa, você vai ver que não há uma relação direta. É claro que um eleitor aqui ou acolá vai, às vezes... Mas um universo de... Mas não é substancial. Não é substancial. A pessoa vai dizer, olha, em quem você vota? Aquele voto que é o voto mais... Se a eleição fosse hoje, você votaria em quem? Marcos Alexandre. Ele não está preocupado PT, se o Alexandre... Não tem nem opção. A declaração do Cesário hoje é porque o PT... o Marcos Alexandre, no meu ver, é a locomotiva e o PT está correndo atrás, é diferente. Porque o eleitor da base do PT quer votar no Marcos Alexandre na capital. O PT quer aí o diretório tem que se mover. O PT quer uma vaguinha também. Me deu uma poltrona nessa locomotiva. Nós temos que pegar carona aqui, porque senão pior, ele não elege nem vereador. Né? E aí a questão, eu acho que o papel que o Marcos Alexandre e o Clario, nós temos 2 grandes atores nesse processo eleitoral. Um é o Marcos Alexandre, que lidera as pesquisas, mas 1 ano e meio é muito cedo para você falar que a eleição está decidida. Se aquela pergunta, dá para virar? Claro que dá. Em política, o Acre mostrou isso já. Né? O Binho, que saiu lá 3%. O próprio Marcos Alexandre, que saía lá, o Bocalão estava eleito. Vamos lembrar o professor Minoro, né? Que todo mundo dava certo. Mas olha a questão do Alice, voltando à questão do Alice, professor, o governo também é um governo forte e é um candidato do governo. Mas é um candidato de governo. Eu não sei até que ponto, por exemplo, numa disputa eleitoral, o governo com toda a máquina dele investindo numa candidatura Alisson Bisteni, com o Marcos liderando e o Bocalão candidato à reeleição com a máquina da prefeitura na mão, se o Alisson tem chance. Mesmo que o Gladson vá para... Ele fez isso com a Socorro e perdeu a eleição. O senhor está me dizendo que o grande problema do Gladson é não conseguir transferir o seu carisma e também a falta de um nome com densidade eleitoral de verdade para disputar a prefeitura? Falta isso ao Gladson? Eu acho que o Gladson tem um grande problema. Ele não tem nome para disputar a prefeitura e não tem nome para disputar o governo. A Socorro Nery não seria uma boa candidata ao governo? Não sei se ela vai querer encarar isso, né? A Socorro Nery, mas eu não vejo a Socorro Nery, por exemplo... Ou fazer uma dobradinha pro Senado com ele, né? Porque o Senado vai ser a grande filé, né? A grande... Não é, professor, né? Eu acho, mas você sabe que tem uma coisa interessante aí, o segundo nome. E Badoró. O papel que o Marcos Alexandre vai fazer nessa eleição. Porque uma vez o Marcos Alexandre, independente do partido que ele vá, ou se vai continuar no PT, a gente não sabe ainda... Mas se ele se elege prefeito da capital com uma votação expressiva, o papel que ele vai jogar na eleição para governo é extremo. Vai ter um peso nessa balança. Vai pesar. Com quem ele vai para governador? Essa é a grande questão. Vai ser um eleitor de peso. Exatamente, porque aí você tem um prefeito. Aqui estamos falando em tese. Hipótese sempre. Não vamos publicar amanhã isso. O professor Nilson disse que o Marcos... É o novo prefeito de Rio Grande. Hoje ele seria. É hipótese. Hoje ele seria, no primeiro turno. Está claro. Mas numa hipótese, Marcos Alexandre vence a eleição no primeiro turno. 55%, 52%, vence no primeiro turno. 2026 está aí. Ele vai jogar um papel fundamental nessa eleição. Eu acho que vai ter muita gente querendo o Marcos Alexandre no seu palanque. Se agora, sem ser prefeito, já tem gente demais querendo... Aquilo que você falou, né? Mulher solteira em festa no Seringal. Todo mundo quer pegar a mão do Marcos Alexandre.